tens para a fisioterapia? Não tá, há um que não me está a ouvir. Muito boa tarde. Estamos Eu, aqui numa reunião Zoom com Armando Braga da Cruz e Sansão Coelho. Os dois foram duas vozes históricas da emissora nacional e RDP, Rádio Difusão Portuguesa, aqui da Coimbra e da região centro, no dia ou um dia depois dos 90 anos da emissora nacional. Armando Braga da Cruz, boa tarde. Começo por perguntar que importância é que Coimbra e a região centro teve na história destes 90 anos da emissora nacional e radiodifusão portuguesa. então, para todos os meus cumprimentos, um abraço para todos. Naturalmente que eu não posso fazer a história, porque eu nunca estive na emissora nacional. O Sansão poderá falar disso, eu não. Eu entrei depois de. Eu sou oriundo, porque trabalhei durante cerca de 2 anos para o Rádio Clube Português e depois, um dia, eu recebi um convite para integrar a nova antena. Deixou de ser emissora nacional e passou a ser, na altura, Radiodifusão Portuguesa, se não estou em erro. O Sansão ver-me-á corrigir nisto, mas é isso que acontece. E eu entro, portanto, já numa fase pós-revolução para a RDP, com a condição de integrar a RDP Centro. Aceitaram e eu para lá fui, lá fiquei e lá estive durante muitos anos. Muitos anos. Tive o prazer de estar em relação. Eu vou só repetir uma coisa que nós há bocadinho, no microfone fechado, falávamos, dizendo que o Sansão passou ao lado de uma grande carreira. Não é que não tivesse sido uma grande carreira, mas é que podia ter tido uma carreira muito melhor, porque eu dizia-lhe muitas vezes que ele não lutava, não lutava, tinha medo, uma coisa que eu nunca tive. Por acaso, nessas coisas eu não tinha muito medo, porque realmente ele tinha o sentido radiofónico e o prazer radiofónico, muitos que lá estavam e que foram nomes de primeira linha. Eu ontem ouvi isso nos 90 anos da emissora nacional, e, e que o Sansão, na minha opinião, era muito melhor que qualquer deles. Mas pronto, cada um de nós seguiu o seu caminho, cada um de nós fez aquilo que quis e gostava, e eu tive esse prazer. Eu, na altura em que entro, e já agora deixo essa nota, eu estava a dar aulas na Silva Gaia, em Coimbra, e surge-me um convite que era para mim irrefutável, porque era um sonho. Era um sonho. Não só porque ganhava mais, essa é uma história que é muito engraçada, mas hoje não vou contar, como, efetivamente, eu ia fazer algo que ansiava e que tinha começado anos antes no Centro Experimental de Rádio e depois na Rádio Universidade, onde Até encontrei porque o há Sansão pouco Coelho, há 10 confidenciava-me, anos. em microfone fechado, confidenciava-me que a rádio aparece um pouco ah, pós aquilo que gostava mais, que era, no fundo, trabalhar com emissores, trabalhar com. Exato, mas isso é onde eu começo. Era estragar os rádios lá em casa. Estragar e depois fazer emissores e coisa do género. Eu brincava muito com isso e fazia já uns emissores pequeninos, com as caixas daquelas de corrente elétrica que se adaptam e nós adaptávamos, punhamos para uma antenazinha e eu depois transmitia de um giradiscos normal e quando tinha lá alguém em casa dizia, opa, quando vocês forem para o carro, ouçam, está aí agora uma rádio que dá uma música muito boa, o que é que acabava logo assim, não é? Não andava 50 metros e já não havia rádio, mas comecei assim a brincar. E depois fui brincando por aí fora, e tive o prazer de, durante muitos anos, fazer o que é difícil, muito difícil, alguém dizer que fiz na minha vida aquilo que eu gostava de fazer. Eu sou dos tais que tive essa sorte, fiz tudo aquilo que realmente me agradava fazer, durante os anos que devia ter feito, e fiz tanto quanto possível e tanto quanto foi possível aprender com nomes que ainda hoje, ontem estive a falar, para dar um abraço ao Fernando Correia, fez 90 anos, está o jovem, com uma voz fresca, é giro, é a mesma voz que tinha há 50 anos. E outros, o Artur Agostinho, ainda foram meus contemporâneos, quer isto dizer, eles trabalhavam noutra dimensão, mas trabalhávamos na mesma estação. De maneira que às vezes encontrávamos e depois encontrávamos por amizade, porque éramos de amigos, e havia uma coisa, um sentido de amizade muito grande. E depois houve realmente uma fase que já poderemos falar a seguir, que foi o passarmos da fase de estarmos dependentes inteiramente de Lisboa, porque a programação passava toda por lá. A RDP Centro tinha na altura, a Estação depois ajuda,
e dir-me, mas tinha por dia 1 hora ou coisa do género, ao fim da tarde, 6, 7, coisa do género, e passámos a ter uma dimensão maior, fomos crescendo. E isso deu um Lá prazer vamos, já enorme. lá vamos. Mas Sim. já lá vamos, porque Sansão, é uma segunda ah, parte. Coimbra teve uma importância muito grande nestes 90 anos da emissora nacional. Coimbra e a região centro, claro. É inequívoco. Para já, um abraço ao Braga da Cruz e agradecer-lhe aquelas palavras, enfim, que são fruto da amizade de muitos anos. Dizer que a rádio teve importância, pergunto e respondo, sim, teve muita importância, quase nos primórdios. Porquê? Porque estava para ser inaugurado o emissor regional de Coimbra e, entretanto, ocorre o fortíssimo ciclone que causou mortos, vários mortos em Portugal, em 1941, 15 de fevereiro. O que é que aconteceu? Aconteceu que Lisboa e Porto ficaram sem ligações. Aliás, o país ficou a descoberto, os próprios CTT, de certo modo, colapsaram e não havia, portanto, ligações entre o norte e o sul do país e temia-se o que estava a acontecer. Ora bem, foi necessário entrar de imediato em urgência e emergência em funcionamento o emissor do emissor regional de Coimbra, da emissora nacional, que estava preparado para entrar. Mas era tão pequenino, tinha tão pouca potência, que o governo mandou de imediato que fosse solicitado o emissor que tinha sido construído pelo professor Dr. Mário Silva, na Universidade de Coimbra. Então esse foi para Monterrey, onde estavam as instalações fundacionais do emissor regional, e ficou instalado de imediato e ficou ao serviço do país, ligando o país de norte a sul, um país que estava desligado. Vê, portanto, meu caro António Alves, a importância que teve logo a rádio e que teve o emissor regional de Coimbra, ainda antes da sua inauguração oficial. Depois, depois o emissor regional passou a ter 1 hora. Agora não te estou a ouvir, porque é que se Sim, passa, eu cheguei está aqui sem aí. querer. Agora Ah, sim, ok. Diz. o Assunção entrou em Depois, que ano na RDP? em 73, 73 não, início de 74 em Lisboa. Em Lisboa. Mas deixa-me dizer-te o seguinte: entretanto, Coimbra passou a ter 1 hora de emissão de manhã e uma outra hora de emissão à tarde. 1 ou 2, dependia. O que é que acontecia? Acontecia que era uma programação variada, né, nessa emissão matinal e na emissão vespertina, que incluía dois noticiários, um de manhã e um outro à tarde. Estes noticiários eram importantíssimos para Coimbra e para a região centro, porque nós agregávamos também os emissores de Castelo Branco e Viseu. Isto é, nós começámos por fazer, nós, emissor regional da emissora nacional, grupo de emissores do centro, esta é a nomenclatura adequada, foi a primeira regionalização radiofónica em Portugal. Portanto, depois, após o 25 de Abril, de facto, após o 25 de Abril, o que é que aconteceu? Aconteceu que a rádio praticamente só havia a emissora nacional, não é? A Renascença e o Rádio Clube Português não tinham grande dimensão, não tinham grande potência, melhor dizendo. Aliás, o próprio Rádio Clube foi a emissora da Liberdade e, portanto, é histórica e muito importante em termos históricos, mas na realidade não tinham a dimensão de projeção que tinha a emissora nacional e, concretamente para a região centro, o grupo de emissores do centro da emissora nacional. De forma que, passado algum tempo, começou a entrar uma série de novos colegas, ampliámos os horários de transmissão, de tal maneira que uns anos depois já estávamos a transmitir das 7 da manhã até à meia-noite em emissão regional, também aqui sobrepondo emissões locais, em alguns centros locais, e fazíamos Só para nós igualmente emissões especificarmos, Sansão, desculpa, e essa fazíamos emissão, emissões a nível nacional. sim, essa emissão regional era feita na frequência 94.9, porque havia 87.9, que era a missão nacional Não, da não, RDP, ou não, não? não, 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 Então, Não. não, 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 corrija-me lá não, essa. não, estás a ir muito para a frente porque cento e nós dois estávamos, ponto dois transmitíamos em onda média, apenas em Sim, onda sim, média. E sim. os próprios emissores não tinham frequência modulada nessa altura, os emissores ao serviço do grupo de emissores do Hum. centro. Portanto, transmitíamos em onda média. E Só depois mais tarde é que conseguimos, apareceu a frequência modulada. Sansão, e depois nós conseguimos roubar, entre aspas, ao Rádio Clube Português o emissor 102.2 que veio para Coimbra e ficou ao serviço de Coimbra. Era a tal frequência modulada que depois já foi roubada por muita gente. Quer dizer, não ficou só nossa, como aquele 102.2 já lhe aconteceu as coisas mais incríveis de frequências. Mas foi giro. Efeito Pequena, itinerância. há uma pequena nota que eu gostaria de deixar aí. Na altura, tu falaste que foi reforçado, digamos, o número de pessoas que trabalhavam na RDP e na emissão nacional, antes.
porque coincide com a chegada dos retornados a Portugal. E tal e número qual. nesses vinham muitos que faziam rádio lá, pelo menos, foi como tal que foram apresentados. E integraram os quadros da RDP em Coimbra. Eu há pouco tempo estive com alguns que houve um jantar no Clube de Comunicação Social e fiquei muito satisfeito. Por pessoas que eu não julgava que isto fosse acontecer, alguma vez, quiseram agradecer pessoalmente a forma como foram tratados em Coimbra. E não houve nenhum deles que contrariasse isto. E quando chegaram a Coimbra vinham cheios de medo, até porque Coimbra para eles eram naturais, uns de Moçambique, outros de Angola, a maior parte, e quando chegaram cá vinham com muito medo da forma como seriam recebidos. E nunca julgaram, pensaram que seriam tidos de igual para igual, que ninguém os tratou de uma forma diferente, diferenciou os seus horários, nada. Foram exemplarmente tratados, na sua opinião. Eu fiquei muito satisfeito e sabia que tinha sido assim, mas eles poderiam não o reconhecer. Reconheceram e ainda bem. E isso foi realmente o mais chega para aumentar a potencialidade da RDP Centro, não só com locutores, como noutras especialidades, engenharia, por exemplo, temos lá alguns que eram muito bons nesta área, na discoteca, trigueiros, temos que falar que sempre de trigueiros quando fala de discoteca, o discoteca eram trigueiros. E então tivemos realmente também, e nessa altura fomos buscar há um núcleo que tinha alguns jovens, muitos jovens, que tinham começado a fazer, era o inverso. Estes já tinham experiência. Os outros eram muito novos, que eram os moços que vinham do Centro Experimental de Rádio, Rádio Universidade posteriormente, e que nós íamos ouvindo e convidávamos-los. E desse convite, eu vou dizer-vos que dá-me um grande prazer, pelo menos neste momento, há três que fazem os noticiários nas três principais televisões de Portugal no horário nobre. E isso dá sempre grande prazer saber que os jovens gostavam mesmo, eram bons, e eles também, já mais uma vez, não se costumam dizer, não lhes custa nada dizer, e acho que é correto, que aprenderam muito com as pessoas que lidaram em Coimbra e que aprenderam lá, que foi lá, faziam programas de exposição comigo, com outros, que estavam lá mais tempo, o António Alberto, que já faleceu há uns anos, e que era um seu colaborador connosco, e já agora o Dr. Programa, que quando eu cheguei à RDP em Coimbra, era o Pinho Simões, a alegria daquela casa, um homem que eu tenho uma saudade imensa pelos momentos magníficos, não só radiofónicos, como fora da radiofonia, onde ele era uma boa disposição tremenda, e outro Álvaro Pereira da Costa, e depois tivemos muitos outros que por ali passaram, mas pouco tempo, porque também estávamos numa fase difícil e quando aparecia um lugar em Lisboa, eles preferiam ir para Lisboa do que continuar em Coimbra. Há alguns que depois foram-se embora. Mas, de qualquer forma, é uma época áurea, porque somou-se também aqueles que eram locutores, já eram locutores na altura, nos emissores locais. Caso de Viseu, onde tinha um moço que faleceu há pouco tempo, Vocês então, conseguem, Santarém, vocês conseguem contar a história? Como é que conseguem 17 horas diárias de emissão? Como é que se fazia-se conseguia com. 17 horas? Como é que se fosse? Não acho que fosse difícil. Na altura, não achava difícil. Não, Os horários como é que estavam. conseguiram que Lisboa vos permitisse fazer 17 horas de emissão diárias? Essa pergunta é diferente. É só há pouco, essa digo sempre. Graças a uma estratégia que foi adotada, nessa altura tínhamos três emissores que estavam separados disto, que era Coimbra, Porto e Faro. O que estava à frente do emissor de Faro era uma pessoa passiva, mas o que estava à frente da emissora no Porto não era. Era um homem adorável, o Manuel Fernandes, meu amigo, que morreu num acidente de aviação quando foi jantar com o presidente do Sporting, depois do campeonato, de hóquei em patins em Barcelos, e ele tinha que voltar para Barcelos para fazer dia seguinte, teve um acidente ao pé de Leiria, faleceu. E nós continuávamos portanto, cada vez que havia uma reunião, nós reuníamos antes, por telefone, o que é que nós queríamos. O que é que nós queremos fazer a nível nacional? O que é que vocês podem fazer aí no Porto? O que é que vocês podem fazer aí no Algarve? Então, 5 horas é muito, 6 horas é pouco, entre as 9 e as 10 da manhã não temos, não queremos. E depois chegávamos à conclusão que nós queríamos era que nos dessem, sei lá, entre o meio-dia e uma, por hipótese.
E já sabíamos quando chegámos às reuniões, propunhamos logo que nos dessem às 9, 10 da manhã, que era aquilo que nós não queríamos. Isto levava a uma grande discussão tremenda, sobretudo com a diretora, na altura de programas. O Mimi não era uma pessoa que fosse muito envergonhada e usava muito bem a verbe e, sobretudo, aquelas palavras em português que se entendem muito bem. E havia discussões do máximo, até que ela, para nos calar, diria, pronto e tal, então, olha, eu dou-vos o meio-dia uma, que era aquilo que nós queríamos, mas não dizíamos, nós estávamos aquilo que queríamos às 8, 9, às 9, 10. E ela foi sempre na esparrela. E nós conquistámos esta, depois conquistou-se à tarde. Imaginemos que isto começava uma emissão da tarde às 4. Passou a começar às 3, depois passou a começar às 2, depois colou amanhã. E depois à noite alguém ouve isso. Ninguém ouve. Antena 1 à noite. Que se nós fizéssemos aqui de Coimbra? E foi assim que fomos galgando espaço e ganhando espaço e ouvintes. Porque se nós não tivéssemos ouvintes, também não nos dava. Isso Uhum. é Sansão, uma o guerra Sansão diferente. fez que horários nestas 17 horas? Estes vários horários é impossível hoje lembrar-me, digamos que cruzei todos os horários de manhã Mas até, qual até é à que era noite aquele que dava e mais madrugada. gozo? Mas deixa-me só explicar o Sim, seguinte: mas ó, Sansão, já agora, acontece que depois diga-me uma coisa: qual é que era o horário que lhe dava mais gozo fazer em termos de emissão? era o da manhã, era o da manhã, foi o da manhã, mas O 7 10 custa da levantar manhã. cedo, não é? Isso. Uhum. Agora, devo dizer, e o Braga recorda-se disso, que havia duas situações. Uma era a rede nacional, que é a rede nacional Exato. da Antena 1, Programa 1 e depois Antena 1, obviamente transmitiam uma programação nacional. Nós, em Coimbra, transmitíamos numa outra rede regional para a região centro, que acoplava nos noticiários e nas horas em que não havia emissão regional barra local, então pendurávamos também na emissão nacional. Ok. É Portanto, o giro. horário que lhe dava mais gozo, Sansão, era fazer o 7 10 da manhã. Eu gostei da profissão. Obviamente, qualquer horário para mim não era estar a trabalhar, era estar a fazer aquilo de que gostava e, portanto, qualquer horário era bom. Podes-me também perguntar de uma outra forma se eu gostei mais da programação, barra animação, ou se era a informação. Eu estive alguns anos na informação e, de facto, a informação dá um trabalho, dá menos gozo, dá muito, muito trabalho, muita ponderação, enquanto que a programação dá animação e nós sentimos-nos mais animados e, embora as responsabilidades sejam idênticas numa ou noutra área. Aí é que posso dizer que houve diferença. Agora, em relação a horários, não. Todos os horários eram bons. E o Braga era mais de informação, desporto, animação. Eu parece também que percorri quase todas as áreas. Mas depois, como eu fazia muita coisa para nacional e sobretudo no desporto, dediquei-me mais ao desporto para nacional. Para regional, e como eu nessa altura já estava a chefiar programas durante uns anos, eu fazia só quando era necessário fazer. Ou quando faltava alguém a coisa. Era ao contrário. Eles faltavam e eu supria esses lugares. E fazia aqueles programas quando era necessário. Eu estou-me a lembrar que a queima das fitas era uma coisa que nós tínhamos que fazer. E fazíamos a queima das fitas com 6, 7, 8 brigadas de reportagem. Isto é uma loucura. O pessoal que tínhamos e fazer isto era uma loucura total. Mas nós fazíamos. Eu agora há dias estava a ver lá em casa umas fotografias, eh, no Jardim da Manga, a transmitirmos a tarde dançante, o chá dançante, não é? E nós transmitimos isto tudo. Nós transmitimos a serenata da queima. Nós fazíamos a cobertura de tudo o que era acontecimento na Zona Centro. E sobretudo na cidade de Coimbra, então, isso já sabia que não podíamos falhar. Como é que nós o conseguimos fazer? Tenho a certeza que, muitas vezes, não havia problemas desses horários, de haver 6 horas ou 7 ou 8. Há pessoas que fizeram 10 e 12 horas e nunca receberam um tostão a mais por causa disso. Tenho a certeza Só absoluta, uma, sim. porque Só para nós tive. terminarmos esta nossa conversa, hum, a perda das 17 horas e o facto de agora as duas emissões em FM estarem ligadas à emissão nacional e há apenas e só momentos de noticiário local ou de trabalhos locais e regionais na emissão nacional, é uma perda de importância de Coimbra que Coimbra teve nesta história dos 90 anos da emissão nacional. Talvez comece pelo Sansão.
É inquestionável. Obviamente, ter 12 ou 17 horas de emissão é uma forma de estar próximo das populações. No fundo, era o que estava subjacente à missão do emissor, do grupo de emissores do centro, da emissora nacional ou da RDP Centro. Era estar junto da população da região centro. Atualmente estamos ensanduichados mesmo política e socialmente entre Lisboa e Porto. Também desapareceu realmente a rádio pública a servir com esses horários, é bom que se diga, as populações, e portanto aí há uma diferença grande, não é? Como é compreensível. Braga da Cruz. Olha, Sansão, deixa-me só dizer uma coisa que é muito interessante. Isto depois do António ter dito que Coimbra estava ensanduichada, ou foste tu que disseste. Bom, há pouco tempo eu estive numa cerimónia em Coimbra com os Lions, aos quais eu pertenço, e estava um grupo de pessoas que tinham vindo de Lisboa, uma das senhoras que teve pomposamente, antes de, apresentando-se, dizendo que era professora da Universidade de não sei quantos de Lisboa, a professora das letras e não sei quantos e tal, e vou desfazer aqui o mito. Coimbra nunca foi a primeira universidade do país. Primeiro. Segundo, também é mentira, Coimbra nunca foi capital do reino. A senhora disse isto com um ar absolutamente conhecedor. Eu, nessas coisas, poderia ter dito alguma coisa ou não ter dito, não. Preferi ir aqui ao Google, que é uma coisa muito interessante, que agora vem cá com toda a programação, e carreguei no Google, abri o Google e pedi, por acaso foi a mulher do nosso amigo Marques, que jogou na Académica, a Helena, e disse, ó Helena, vamos, faz favor, naquela senhora acabou de falar, diga que eu que peço para ela ler esse texto e que depois reclamar para o Google tudo o que aí vem escrito. A senhora ficou tão envergonhada que nem sequer me devolveu o telemóvel. Foi alguém que lhe foi lá pedir. Porque efetivamente eles nem isso aceitam. Nem aceitam que Coimbra tenha sido, quanto mais que seja. E isto é uma luta que se vai continuar a travar. Inexplicavelmente. Inexplicavelmente. Eu não consigo entender a luta. A luta até pode ser lá dos políticos ou coisa do género. Agora, as populações não merecem isto. Não merecem isto e elas é que sofrem as condições que têm tido com algumas coisas mejerucas que vêm para Coimbra.